Olá, boa tarde, meu povo. Sejam bem-vindos a mais uma aula síncrona. A aula de hoje a gente vai tirar dúvida dos conteúdos dessa semana de restabelecimento e de assistência informática. Vamos começar por assistência informática hoje. Assistência informática hoje hoje não, essa semana, foram os problemas 4 e 5, se não me engano, não, 5 e 6, né? Ninguém lembra mais, né? Foi? 5 e 6? Tudo bem, Arthur. O problema 5, 6 foi de antivírus e o 5 foi de... Deixa eu abrir a aula. Como é fácil? Ah, ventoinha travando, tem razão. Pronto. Alguém ficou com alguma dúvida nesses conteúdos? Eu tentei mostrar outras perspectivas de antivírus, porque na apostila, no problema 6, ele só mandava instalar o combo fix e vida que segue. E assim, eu achei muito limitado, e eu citei bem rapidamente. E eu queria trazer para vocês o Panda, que é um antivírus que eu uso nas minhas instalações, e gratuito e tal, e tem uma alta confiabilidade. E o único defeito dele é que fica aparecendo um anúnciozinho de vez em quando, mas aquela configuraçãozinha de tirar o anúncio, ele fica maravilhoso. É só a questão da quarentena que eu fiquei devendo a vocês, que é tirar os vírus da quarentena, né? Aí vocês continuam na quarentena. Tirar os vírus da quarentena e exceção, que eu não mostrei para vocês. Eu achei muito específico, mas se vocês quiserem, é rapidinho, eu mostro rapidinho. Eu acho que eu tenho um programa aqui na exceção. É só ir lá em exceções e dizer qual é o programa que ele identifica como vírus e você não quer que ele identifique como vírus. Aí você só vai na parte e tal e navega, encontra o arquivo e pronto, e ele para de encher o saco com você por causa daquele negócio. Não, ele é para... Assim, para celular, o celular baseado em Android, desde que você instale pela Play Store, você não tem muita dificuldade com vírus, porque na Play Store ele já tem um antivírus integrado. Então, para colocar na loja, ele tem que passar no antivírus do Google para entrar na loja. Mas, se mesmo assim você pegar um adware, principalmente, acho que o principal problema do celular é adware. Você entrar nos cantos e aparecer propaganda de tudo no mundo. Eu não uso nada. Se alguém tiver alguma dica aí para dar uma olhada, eu não uso nada. Aqui no meu celular, o que eu tenho, tudo que eu tenho é esse aplicativozinho de limpeza que já vem no próprio Xiaomi. Aqui ele chama Acelera a Velocidade, mas com certeza deve ter algum nome esse programa. O Carpe Sky, ele é muito conhecido, muito famosinho no computador, no desktop. Inclusive é baratinho, gente. Antivírus pago não é caro, não. Se você conseguir fechar um pacote de 10 pessoas, você consegue, tipo, 10, 15, 14, 15 contos, a assinatura anual, ou no máximo um antivírus topado, R$ 35 a assinatura anual, que não é um valor ruim, você juntando 5 pessoas. Então, assim, muitos professores na escola pagam antivírus, principalmente que tem muita dificuldade. Eu acabo nem usando, eu não uso antivírus no meu computador, mas eu não faço nada estrambólico com ele. Eu só faço o padrão, né? Eu não sou de baixar muito conteúdo da internet, não sou de ficar navegando muito, mas se você gosta de ficar pegando esses softwares, principalmente os piratas, cuidado, que você vai pegar um vírusinho uma hora ou outra. Ok? Mais alguma dúvida? Gente, o Kaspersky, ele tem para Android? Respondendo a dúvida de quem perguntou lá no começo. Acho que tem, né? Tem sim. Ele é um bom antivírus. Durante muito tempo eu usei Kaspersky, viu? Só que a versão gratuita no computador ficou bem ruim e o Pandas ficou bem bom, a versão. Foi a Lisa que perguntou. Mais alguém sobre antivírus? É sempre bom dar uma vasculhada no computador, assim, não sempre, né?
Mas quando você fizer alguma coisa no seu computador, que você sentiu, então está chegando no computador para fazer manutenção preventiva, não custa nada deixar rodando o antivírus. O pior que pode acontecer é ele passar a noite ligado e não achar nenhum vírus, mas isso não é problema, né? WannaCry. Ah, tá, versus todos os antivírus do mercado. Eu não conheço o WannaCry. Tu não conhece o WannaCry, Romulo? Não. Foi aquele ransomware que ficou bem famoso uns anos Ah, atrás, sim, 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 no ransomware. Windows. É, é assim, ele é o seguinte, ele foi uma categoria, ele foi um vírus bem específico, e a maioria dos antivírus saiu patch de atualização depois para pegar ele. Mas, tipo, os gratuitos tiveram mais dificuldade de combater, mas os pagos, na outra semana, esse cara tinha lançado o patch de atualização para servir. Todo mundo querendo botar na propaganda, né? Que ele era bom contra a ransomware. O ransomware, ele explorava uma vulnerabilidade de processadores Intel, viu, gente? Então, processadores Intel fabricados de 1990 para cá, todos tinham essa vulnerabilidade que o ransomware explorava. Ok? Mais alguém? Sobre antivírus? Romulo, pode ter alguém aí que não sabe o que é ransomware, explica? Já é um conhecimento legal. O ransomware, deixa eu pensar aqui, deixa eu procurar uma explicação bem legal. Ó, pronto. O ransomware, ele foi um vírusinho super legal, que ele aproveitava a vulnerabilidade que tinha do processador da Intel, e ele invadia o computador, ele, teoricamente, fazia backup dos dados do seu computador, em seguida ele apagava o que tinha no seu computador, corrompia o sistema, ele inviabilizava a utilização do seu computador e mostrava um códigozinho de uma carteira de Bitcoin para você pagar e assim resgatar os dados. Então ele tipo sequestrava seus dados. Só que tem um problema bem grande nisso, né? Eu não sei se ele sequestrava. O que eu acho é que ele apagava mesmo e ficava chantageando que tinha sequestrado e o pagamento era coisa de 2, 3 mil reais para Não, Romulo. resgatar. Não? Ele realmente só encriptava tudo. Ele encriptava todo o HD, dava para resgatar se você pagasse. Era bem justo o negócio. É. Ainda bem que a galera é honesta. É honesto. Teve, teve umas empresas que não quiseram esperar, não. Tipo, centenas de computadores pagam o resgate de todos na hora, sabe? Bem arriscado, Não, mas. no meu caso, é um dinheirinho alto. No meu caso, eu fui acometido por um ransomware num servidor da empresa que eu era sócio. A gente tinha um servidor, era um servidor de teste nosso, aí por conta disso ele era um servidor bem tranquilo de segurança, nível de segurança lá embaixo dele, ele não tinha nenhum cliente e tal, mas tinha nossos aplicativos todos que estavam sendo testados, nossos bancos que estavam sendo testados e tal. E aí, um belo dia, o sócio meu me manda um print da tela, com um código da carteira do Bitcoin, o cara pedindo 3 mil. Assim, tipo, pedia alguns centavos de Bitcoin, só que o Bitcoin estava tão valorizado na época que dava alguns milhares de reais. Não tinha backup, não. A gente formatou e foi tipo uma tarde de serviço. Tinha pouca coisa dentro do servidor. Mas mesmo assim foi chato, né? Uma tarde de serviço que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Menos restaurando um backupzinho chato. Mas em quem pegou em computador de produção, aí sofreu muito mesmo com isso. É, e aí rastrearam a carteira de Bitcoin, só que a galera, até a última vez que eu soube, a galera não tinha tirado nenhum centavo da carteira de Bitcoin. Então sequestraram e o dinheiro está lá guardado. Eles devem estar esperando prescrever o crime para poder sacar o dinheiro. Porque, não sei se vocês sabem, mas as carteiras de Bitcoin, elas são públicas. O que não é público é quem é o dono da carteira. O Bitcoin se trata de rastreabilidade. Todo mundo sabe quanto tem na carteira de todo mundo.
o Bitcoin é extremamente rastreável. O que não é rastreável é de quem é a carteira de Bitcoin. É a galera que rouba, bota o Bitcoin em uma carteira e transfere para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, vai diluindo as transferências até que ele chega um momento que ele saca. Enquanto isso, o FBI fica monitorando para onde é que vai esses Bitcoins até chegar em uma carteira conhecida. Pode ser, por exemplo, uma carteira de uma loja. Já pensou? Imagine que, sei lá, não existe ainda, mas imagine que Americanas teria uma carteira de Bitcoin para receber pagamentos das suas vendas. Aí esse número da carteira da Americanas seria um número conhecido. Aí ele poderia rastrear quem foi, porque a Americanas sabe para quem foi que vendeu. Só que o problema do Bitcoin é esse, que não está amplamente difundido, ainda é bem inseguro. Ok? Fora a aula do Bitcoin. E sobre a ventoinha? Tranquila a parte de ventoinha para vocês? Todo mundo desenrolou de boa? A ventoinha foi bem simples, porque a gente já viu isso no primeiro ano, e a gente também está estudando isso com o Rafael, sabe? Daí foi bem simples pegar, pelo menos para mim. Pronto, e eu tinha falado também daquela parte de resfriamento, né? Eu já tinha mostrado para vocês o air cooler maior, já tinha mostrado o water cooler, já tinha mostrado o exaustor do notebook. Então, tudo aquilo vale também como solução do problema. Lembrando que, não sei se vocês lembram, o computador de Arana teve um tempo que travou a ventoinha e ela andava com o exaustorzinho, que a gente tem aqui do lado do computador, para conseguir resfriar, justamente porque a ventoinha não estava rodando. Aí, quando eu abri, era um clipezinho dessas travinhas de carcaça que tinha enganchado na ventoinha. Então, muito Ei, cuidado, muita atenção. Oi. tu já chegou a testar aquelas bases para notebook que tem umas ventoinhas? Já eu posso compartilhar um vídeo testando para vocês. Aquelas bases, elas esfriam a carcaça do notebook. Motivos óbvios, né? Que ele está ventilando a carcaça e a carcaça está de fora. A carcaça que, quando você pega, fica quente. Aquela ventoinha esfria a carcaça do notebook. O seu processador, efetivamente, ele não serve de quase nada. Tem um teste com uma ventoinha ruim. Foi até a galera da Adrenaline que fez. Era uma ventoinha ruim, parece. Aí o outro teste era o suporte, o notebook desencostado assim da mesa. Aí ele na mesa normal, né? Que seria o referencial. E o outro ele pegou um suportezinho de construção, que é tipo, é como se fosse um pedaço de borracha, para levantar o notebook 2 dedos da mesa. Os três tiveram o mesmo resultado, na temperatura do processador. Então, a ventoinha que ventila o notebook por baixo resfria o processador tanto quanto tirar o notebook da mesa, levantar o notebook da mesa. Então, assim, eu aconselho demais aquelas bases, porque ergonomicamente fica melhor. Então, por exemplo, se vocês olharem para mim, eu tô assim, eu tô reclinado, eu tô, eu tô bem assim para falar com vocês, ó, olhando para baixo. Porque o meu notebook, ele está abaixo da minha linha dos olhos. E depois de muito tempo estudando, trabalhando, as costas cansam, né? Se ele estivesse em uma base, ele ficaria assim, para mim. Tá vendo? Já ficaria mais alto para mim, já ficaria mais confortável. Deixa eu baixar aqui de novo. Então, assim, eu aconselho aquela base, porque é melhor para sua coluna, para sua postura, mas também aconselho o teclado e o mouse acompanhando o kit para você poder ficar na posição correta. Então, aqui, o meu notebook está abaixo, aqui mais ou menos um palmo da linha da minha visão. Eu tenho que ficar olhando para baixo. Agora, com o teclado e com o mouse e ele levantado, eu consigo mexer direitinho. Deixa eu tirar o teclado. Ei, Rômulo. Mas, assim, a base para resfriar, o processador, ela não resfria. Ela resfria a carcaça. E a carcaça não tem tanta importância para a gente, né? Ei, Rômulo. Peraí que desculpa, eu mutei pegando o notebook, eu mutei o microfone, sem querer. Diz, Arthur. Tu fala que. Qual que é o nome daquela palavra que não é refrigeramento, que é o correto que as ventoinhas fazem? Arrefecimento. Arrefecimento. Os grandes servidores, eles geralmente ficam localizados
numa sala bem fria, né? Para poder o arrefecimento dele ser mais baixo do que a temperatura normalmente seria. Então é porque o arrefecimento ele leva o computador até, no mínimo, a temperatura ambiente. Aí a galera coloca o computador com sistema de arrefecimento bom em uma sala fria. Entendeu? Aí fica tipo refrigeração. A Microsoft tem um servidor que está no fundo do mar da Sibéria. Aí ele tem um containerzão, como se fosse uma pílula gigante, com um servidor dentro, e os caras jogaram no fundo do mar da Sibéria. Gelada a água. Então, assim, é arrefecimento? É arrefecimento. O computador ele vai ficar o mais próximo possível da temperatura ambiente, só que a temperatura ambiente lá está bem baixa, é quase a refrigeração. Mas, É, Rômulo, não tem uma hum, temperatura mínima para funcionar? Ou, tipo, pode estar... tem, Ah, tá. tem. E pode ficar extremamente gelado também. Não, todo equipamento eletrônico ele tem uma temperatura, uma faixa de temperatura que ele funciona. Todo equipamento eletrônico, um resistor, um capacitor, tudo tem uma faixazinha de temperatura. Só que essa faixa de temperatura é ali entre menos 20 e 70 graus. Então, menos 20 já é muito frio. Muito frio. Dá para trabalhar, entendeu? Agora, é claro que se você começar a colocar refrigeração e atingir temperaturas muito inferiores a isso, aí você consegue começar a passar umas raivazinhas. Aí você pode assistir os videozinhos da galera fazendo overclock, derramando nitrogênio líquido no processador para resfriar, e você vê que aqui e acolá dá uns ruins, trava tudo e vida que segue. Mas também lá tem um monte de coisa acontecendo, né? Não só a temperatura. Tem frequência alta demais, tem uns processos que exigem muito do computador, tem muita coisa acontecendo para você dizer que a culpa foi só da temperatura. Mas sim, fisicamente falando, os componentes eletrônicos eles mudam suas características baseado na temperatura. Mas assim, tem que ser uma mudança de verdade. De verdade. Menos 40, aí você percebe que pode ter algum tipo de problema. No dia a dia, tá tranquilo. Eu tava vendo, tipo, os caras da Pichau, eles têm um canal no YouTube, sabe? Daí, Uhum. quando eles vão enviar um PC montado para aqui pro Ceará, um lugar mais quente aqui, por exemplo, no Nordeste, eles fazem um teste numa câmara quente do PC, todo montadinho, para ver se ele vai conseguir fazer o arrefecimento. É bem legal. Exato. Exato, ele tem que funcionar na temperatura adequada. É o que eu estava falando. A gente aqui, a gente consegue trabalhar tranquilamente um computador em 70, 80 graus. Não é um problema. Lá no sul do país, onde é mais frio, é normal, é tranquilo ter 60 graus, 65. É quando a galera olha o computador 65 graus lá, acha normal. Para a gente é frio, porque nossos processadores não conseguem descer, baixar para 65 graus, porque nossa temperatura ambiente é muito alta. A gente tem temperatura ambiente aqui de 38 graus, meu povo. A gente tem que saber a realidade. Aqui a gente acorda de manhã cedo, tá pegando fogo. E, e o computador sente também. Como é que ele vai resfriar se o ar que ele está puxando para dentro é um ar quente? Né? É um ar que está 38 graus Celsius. Né? E se você tiver se o computador tiver naquele cantinho abafado, você bota o ventilador para você, né? O computador que se lasca aí do lado. E você está em 38 graus, e o computador está 40, o A do lado está 42, 43 graus Celsius, aquela sensação térmica de 45 que a gente sente de vez em quando. O computador sente também, e ele esquenta mais ainda. Então, a temperatura base dele, o mínimo, a temperatura mínima dele é 45, 38 graus. Então, um computador que já começa em 45 graus, ele vai até quanto? Né? Então, é por isso que nossos computadores batem 80, 85 graus quando estão trabalhando, quando estão esforçando, e não é coisa de outro mundo, porque nossa temperatura mínima é mais alta do computador, né? No caso, que é a nosso ambiente. E, obviamente, né, se você tiver uma sala, um quarto com ar-condicionado, refrigerado, essas temperaturas baixam, obviamente. Ei, mais alguma pergunta? A última minha aqui que eu tava pensando agora. Tu Diga falou que se eu aí. estiver no meu quarto com ar-condicionado lá, tal, vai baixar a temperatura ambiente. Se eu tiver, por exemplo, com um umidificador de ar, ele pode prejudicar os componentes eletrônicos? Pode.
É a mesma coisa, né? Ele pode favorecer, como nosso ar é bem seco, pode ser que seu computador não sinta nada, por assim dizer. Mas também pode ser que ele cause uma condensação lá dentro na sua placa-mãe. Aí tá lá a sua placa-mãe se acabando de trabalhar e aquela gotinha de suor esfregando, descendo, procurando lugar para causar curto-circuito. Não é tão problemático porque a água condensada não conduz eletricidade. O que conduz eletricidade é água com sal, água ionizada, mineralizada. Então, a água do ar não é tão problemático, mas mesmo assim, pode ter poeira no seu computador, na sua placa-mãe, que se mistura com essa água e causa um desastre. Então, apesar de ser notícia boa, não é tão boa assim, né? Porque a gente não vive em condições ideais, a gente tem sujeira, a gente tem poeira, a gente tem um monte de coisa que atrapalha, que uma gotinha de água, mesmo que seja destilada, por assim dizer, pode danificar a sua placa-mãe. Então, assim, não coloca o umidificador voltado para o computador e está tudo certo. Deixa o computador sofrer um pouquinho. Próximo, antes que Marcelina durma. Da minha parte acabou essa dúvida. Era só, Pronto. entre aspas, só essas daí. Restabelecimento foi a aula de hoje, que foi sobre. Ai, meu Deus do céu. Sim, sobre o modem, configuração de roteador. Na apostila fala sobre modem ADSL, só que, tipo, ninguém usa modem ADSL na nossa região. E a configuração é muito parecida com dos roteadores que eu mostrei para vocês. Aquele site simulador de roteador é excelente, ele tem um monte de modelo. Talvez, se você, na sua casa, tiver um roteador TP-Link, pode procurar lá, que é muito provável. É, o Arthur está falando que já bateu muito nessa tecla de roteador. É, aí vocês tiveram disciplina que foi só redes, né? Configuração. O que eu queria que vocês prestassem atenção, né? Nome e senha, que tem que saber, né? Nome e senha da rede Wi-Fi, filtro de MAC, de endereço MAC, servidor DHCP, e o que era outra coisa? Controle de acesso nem tanto, não precisa focar tanto não, mas é a quarta coisa, controle de acesso do roteador. Ele dá limite de banda para cada faixa de IP que você colocar. E pronto. Não tem dificuldade, não tem segredo. Avançar, aí o que tem de adicional, de configuração de usuário de acesso, essas coisinhas a mais, muda bastante de roteador para roteador. E lembrando que, assim, os canais, eu não consegui mostrar para vocês, né? Estão perguntando sobre os canais no chat. Os canais, é interessante ter um aplicativo chamado Wi-Fi Analyzer, que você coloca no seu celular, e ele mostra para você quais são os canais dos Wi-Fi que estão próximos a você. Então, aqui ao alcance do meu celular, está chegando um monte de Wi-Fi, não só o meu, dos meus vizinhos também. E ele mostra quais canais estão sendo utilizados. Então, faz sentido que você, ao instalar um roteador, você faça uma análise dos Wi-Fi que estão chegando e procure um canal para o seu roteador que nenhum outro está utilizando ou que ele esteja mais folgado para diminuir o nível de interferência. Aí ele vai dizer a faixa de 0 a 11, 0 a 13, os canais. Aqui no seu celular vai lhe mostrar o espectro todinho. Aí vai ter um monte de ondinha onde tiver canal de Wi-Fi. Aí você escolhe um momento em que o pico fique sozinho. Não coloque todos no mesmo canal, porque dá interferência um no outro. Só isso. E esse negócio de canal dá interferência mesmo. E dá muita interferência, principalmente quando tem ali na Serra de Santana, é aquele monte de antena em cima da Serra de Santana, tudo junto, ali dá uma interferência que vocês não imaginam. Ali parece que a galera escolhe o mesmo, todo mundo escolhe o mesmo local e parece que todo mundo escolhe o mesmo canal para botar. Parece que é um assim, né? Fábio uma vez estava se reclamando, foi até numa palestra aqui da EP, ele disse, parece brincadeira, mas se você escolher um canal, você pode botar até um proibido pela Anatel, no outro dia aparece uma pessoa que coloca o mesmo canal e dá interferência. Isso é impressionante. Se você bota, aí outra pessoa bota o mesmo canal, dá interferência, você vai lá e muda. Aí fica na esperança de não mudarem. O Wi-Fi é mais ou menos isso. E o Wi-Fi muda bastante.
porque tem muitos Wi-Fi que escolhem o canal automaticamente, tem muita instalação nova, tem troca de roteador nas casas, então aqui e acolá é interessante você dar uma olhada na rede que você está mantendo, como é que está o nível de canal de lá. Nas redes 5G, do Wi-Fi 5G, e quando eu falo 5G, eu não estou falando 5G de telefonia, estou falando nas redes 5 GHz, do Wi-Fizinho de 5 GHz, que eles fazem de tudo para que a galera ache que é 5G de telefonia móvel. Essas redes de 5 GHz, elas possuem uma quantidade absurda de canais. Então, teoricamente, você tem menos interferência. Só que você também tem que ir lá e escolher um canal que não esteja sendo utilizado. Porque se você utilizar um canal que já está sendo utilizado, não adianta. Romulo tem 400 canais, mas todo mundo só usa o canal 11 para a rede 5 GHz. É a mesma coisa, o mesmo problema. Mas você pega o Wi-Fi Analyzer, o seu celular tem que ser compatível com rede 5 GHz, que é o Wi-Fi 5, que naquele padrão antigo é 802.11 AC, todo mundo lembra que tem BGN, AC, e o Wi-Fi 6 é o AX. Então, a maioria dos celulares novos já tem o Wi-Fi 5, que é o AC, que é o que suporta os 5 GHz, a rede de 5 GHz. Muito bem, Arthur, muito bem. Como se ficar com as coisas anotadas fosse resolver na hora da confusão. Estagiando no provedor, entrando na casa do povo, isso aí é Wi-Fi 5G. Aqui em tua casa tem 5G. Aí o povo vai ficar pensando que é telefonia móvel. Internet das coisas, ultra velocidade. 5G, né? 5G é 5G. E aí, mais alguma pergunta? De boa, né? Configuração de roteador, ventoinha tranquilo, antivírus, nenhuma novidade. Espero. Espero que você esteja usando antivírus em casa. Antivírus, nenhuma novidade. Eu espero que todo mundo tenha entendido de boa a aula dessa semana. Semana que vem é feriado na sexta-feira. E eu queria lembrar a todos que quarta-feira é a avaliação diagnóstica de vocês. Quarta-feira não haverá aula para os terceiros anos. Quarta-feira da semana que vem, aí deixa eu dizer a data por causa da galera do YouTube. Quarta-feira, dia 17 de março, não haverá aula para os terceiros anos de ninguém. Nem síncrona, nem assíncrona. Não haverá aula na quarta-feira para os terceiros anos. E na sexta-feira, dia 19, é feriado de São José. Então, nós só teremos aula na quinta-feira, que é assistência informática, uma aula apenas. Comigo, viu? Com os outros professores, segue normal. Comigo, então semana que vem a gente vai ter só uma aula. Tudo bem? Todo mundo tem que fazer a diagnóstica, Arthur. Você vai mostrar tudo que você sabe. É importante que você faça a diagnóstica contendo o seu conhecimento, porque assim o professor vai poder ver o que é que vocês não sabem e direcionar o conteúdo das aulas para o que vocês não sabem. Oi, Arthur. Mas imagine que, por exemplo, cai lá a fórmula de Bhaskara em matemática. Imagine que eu não sei. Não, calma, é só um exemplo. Imagina que eu não sei, porém eu chuto e acerto. Logo a professora vai pensar que eu sei, porém eu não sei. Logo eu vou sair prejudicado. Então é melhor não fazer. Não, todos têm que fazer e é melhor você deixar em branco a questão. Ah, boa, calma. Façam. É muito importante que vocês façam com o conhecimento que vocês adquiriram. É uma prova, a diagnóstica, eu repito sempre, é uma prova que é feita para melhorar a aula do professor. Então, se vocês não forem honestos com a diagnóstica, o professor vai ter mais dificuldade de direcionar a aula para vocês. Tudo bem? A aula na quinta-feira que vem vai ser assíncrona, viu? Como sempre, eu vou postar só o vídeo. Aí a gente faz síncrona na sexta-feira de tarde. Ok? Todo mundo fazer a avaliação diagnóstica na quarta-feira, de 7 horas da manhã às 17 horas da tarde. Então, você que está no YouTube e não consegue fazer a prova nesse momento,
consiga fazer a prova nesse momento. Tem até 17 horas da tarde para fazer a prova, já se separa, já se programa, já se organiza, já se articula aí, dá um jeito para estar disponível de 7 horas da manhã às 17 horas da tarde. Por favor, não vão mandar mensagem 10 horas da noite perguntando cadê o link da prova, não. Ok? E vocês, coleguinhas, não fiquem rindo de quem não está assistindo a aula. Vão atrás dos coitados e ajudem ele, lembre ele. Gente, quarta-feira é a prova. O Rômulo disse que vai ser de 7 horas da manhã às 17 da tarde. E tem que fazer. Ok? Gente, por hoje é só. Prepara a gravação. Galerinha do YouTube, tchau.